Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais uma aula interessante aqui no canal Bolsa Fácil e hoje eu quero explicar para você em detalhes como funciona a principal métrica de inflação dos Estados Unidos, o PCE, e você entender como que ela pode afetar o mercado e os seus investimentos. Então, vem comigo para você aprender. Bom, pessoal, começando a nossa aula, então, eu gosto de utilizar o calendário econômico do site da Investing. Basta você vir aqui na aba Notícias e você clicar no calendário econômico, que você vai ter ali os principais assuntos do dia, da semana. Você também consegue separar os países ali, as notícias mais relevantes que você quer acompanhar. Para o assunto de hoje, eu separei os dados de inflação do PCE, que é a principal métrica de inflação que o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, vai ficar de olho para poder trabalhar a sua política de juros, a sua política monetária. Os dados de inflação do PCE, deixa eu pegar aqui para você, PCE anual, que é o mais importante que eu gosto de acompanhar. Ele sempre vai ser divulgado no final do mês e ele vai trazer os dados do mês anterior. No exemplo aqui que eu vou te dar, a gente teve a divulgação dos dados do PCE no final de setembro de 2023, que eu gravo aqui essa aula, e ele trouxe para a gente os dados de agosto, que foram aqui na casa de 3,5. Quando você clica aqui no site da Investing, quando você clica em cima do botão aqui, da notícia, ele vai abrir uma outra aba, que eu acho que é bastante interessante para você que está começando na Bolsa, que ele vai entrar nessa aba aqui, específica da notícia, trazendo para você os detalhes. E outra coisa muito legal, muito importante, que o site da Investing proporciona para a gente, isso aqui me ajudou bastante no começo, quando eu ainda estava tentando entender economia e o calendário econômico. Ele traz para a gente um resumo, um descritivo do que é aquela notícia, aquele dado econômico. O PCE, de forma resumida, é um índice de inflação, um índice de preços, que ele vai focar numa cesta de itens de consumo pessoal. O PCE ele vai trazer ali os produtos mais comuns, uma cesta ali de itens mais comuns usadas no consumo do dia a dia das famílias. Por isso que o PCE é a principal inflação que o Fed fica de olho, porque ele vai apontar para a gente realmente se o dia a dia do americano se está ficando mais caro para ele ali os itens que ele precisa no dia a dia, e não os itens assim genéricos, supérfluos, esporádicos. O PCE ele traz ali a labuta mesmo, né? O que as famílias precisam consumir no dia a dia, por isso que o Fed fica bastante de olho nesses dados aí. E aqui dentro da notícia, você vai ter o gráfico, que também nos ajuda a entender se a inflação está subindo, se a inflação está caindo. E ele traz aqui também a nossa tabela para que você possa fazer os estudos. Então, olha aqui como eu expliquei. No final de setembro, ele trouxe os dados de agosto, foram na casa de 3,5. No final de agosto, trouxe os dados de julho do mês anterior, que foi na casa de 3,3, e assim sucessivamente, para que você possa entender, para que você possa interpretar a inflação. Eu jogo esses dados numa planilha, para ficar mais fácil de entender essa curva de juros referente à inflação, como que o Fed trabalha a política monetária. Nessa planilha aqui eu tenho a meta atual do Banco Central dos Estados Unidos, que é trazer a inflação para a meta de 2%, do PCE e do CPI também. O CPI é uma outra inflação, mas no vídeo de hoje a gente foca aqui no PCE e a meta é de 2%. Olha só o que nós tivemos aqui no gráfico, tá? Só para a gente resumir os últimos anos para que você possa entender esse contexto. Se a gente pegar aqui, começo de 21, então se você se lembra, em 2020 o mundo foi atacado aí, foi avassalador a questão da pandemia, houve uma injeção de dinheiro na economia americana e também a redução dos juros para que o sistema não quebrasse. Esse excesso de dinheiro
esse excesso de dinheiro disponível na economia a juros baixos, o que aconteceu? Estimulou o consumo de produtos e serviços e nós tivemos uma alta da inflação. A gente pode ver aqui o PCE subindo. Em junho de 22 chegou a 6,8. O PCE é essa linha aqui amarela. Olha lá, em meados de 22 chegou em 6,8, bastante além da meta de 2%. Até na época que isso aqui aconteceu, a inflação americana em meados de 22 foi a inflação mais alta dos últimos 40 anos. E o que aconteceu? Como nós tivemos uma alta da inflação e a inflação começou a ficar praticamente fora de controle, o Banco Central dos Estados Unidos teve que começar a trabalhar os juros. A gente vê primeiro a curva de inflação subindo. Uma hora que chegou muito distante da meta, nós tivemos o quê? Nós tivemos o início do aumento dos juros nos Estados Unidos para poder corrigir, poder trazer a inflação dentro da meta de novo. Olha que interessante como vai fechando essa curva, os juros vão subindo, a inflação vai caindo. Do pico de 6,8 em junho, nós tivemos o PCE reduzindo. Em 23, aqui começo de 23, já foi para casa de 5, até abaixo de 5. E recentemente, agora em junho de 23, quase que chegou dentro da meta de 2%, mas o Fed foi subindo os juros. Olha aqui os juros nos Estados Unidos. Era na casa de 0,5% antes do pico da inflação. Depois o Fed foi subindo para 1,75, 2,5, 3,25, 4, 4,5, 4,75. A gente consegue ver esse desenho aqui da curva de juros subindo, enquanto a inflação recua, até que nós tivemos a inversão da curva, finalmente juros reais, né, a taxa de juros acima da inflação, até esse fundo aqui nos 3% e agora a inflação repicando um pouco. O que acontece? O que é importante a gente entender sobre a inflação? Quando a inflação está muito alta, indica um aquecimento da economia, um crescimento, porque existe muito dinheiro, muito poder de compra na praça circulando, e aí invariavelmente vai aumentar a demanda por produtos e serviços. Quando a demanda supera a oferta, o que acontece? O produtor, o vendedor, o comerciante, a indústria, automaticamente vai subir os preços, porque existe uma demanda maior do que ela consegue entregar, então há essa subida dos preços, indicando esse aquecimento econômico. O problema é que a inflação subindo assim de forma descontrolada, chega uma hora que a economia, os preços, os itens, os serviços, eles não cabem mais no bolso do cidadão, porque tudo fica muito caro. E aí o Banco Central precisa trabalhar subindo os juros, porque os juros mais altos, eles vão deixar o dinheiro mais caro. Vai ficar mais caro, por exemplo, para você fazer o financiamento do seu imóvel, já que vai estar atrelado a uma taxa de juros maior, e a parcela vai ficar mais cara, a parcela não cabe mais no bolso do cidadão, então o cidadão não compra a casa própria, não troca o seu imóvel. Fica mais caro, por exemplo, para você fazer financiamento de automóveis, o preço do carro fica caro, o financiamento do carro fica caro, não cabe no bolso. Então, você esfria um pouco esse mercado. Fica mais caro, por exemplo, a compra de eletrodomésticos parcelados. Fica mais caro a renegociação de dívidas. Fica mais caro você fazer um empréstimo pessoal ou um empréstimo financeiro para abrir um negócio, uma franquia, alguma coisa nesse sentido. Quando os juros sobem, então você tem o quê? Você tem como se fosse um balde de água fria na economia para você tentar baixar a poeira. Vamos acalmar, que os preços estão ficando tudo fora de controle, vamos deixar a economia, o dinheiro de uma forma geral mais cara, para que volte a patamares estáveis. E por que é importante a gente analisar todo esse contexto? O Banco Central dos Estados Unidos e a gente que investe na bolsa, que investe aí no mercado financeiro, a gente fica de olho na inflação para saber se ela está subindo ou se ela está caindo, porque a inflação vai influenciar diretamente uma necessidade de subida de juros ou uma necessidade de corte de juros, seja uma hora dos ciclos econômicos que a gente tem, seja uma hora que você precisa cortar juros para estimular a economia,
e tem hora que você precisa subir juros para arrefecer, para esfriar, para segurar a economia, para o trem não descarrilhar. Só que, quando a gente tem os juros mais altos, a gente que vai operar na bolsa, por exemplo, o que o investidor pensa, né? Bom, os juros mais altos, eu posso colocar o meu dinheiro na renda fixa, porque eu vou ganhar mais dinheiro com menor risco. Portanto, quando os juros sobem, você precisa ficar atento porque as ações, a bolsa pode cair, por causa dessa conta que o investidor faz do prêmio pelo risco. E na ponta contrária, quando a gente tem os juros caindo, o que o investidor pensa? Ah, eu vou deixar o meu dinheiro na renda fixa, o risco é menor, porém não vai render nada, eu não vou ganhar nada. E aí, com os juros caindo, o investidor tende a buscar uma alocação melhor em bolsa, em ações, para poder ganhar com a valorização dos papéis e também montar uma carteira que pague um dividend yield na média e maior, poder ganhar com dividendos. Por isso que é importante você que opera na bolsa, a gente não precisa ser um mestre, né, um PhD em economia, mas é importante você entender os principais fundamentos econômicos e, nesse sentido aqui, entender a inflação, porque a inflação vai interferir na política monetária, que são os juros, e os juros vão interferir na percepção, no comportamento do mercado em relação à Bolsa de Valores. Tá certo? Espero ter ajudado você que tem dúvida nesse assunto. Peço para você deixar sua curtida aqui nesse vídeo. Se inscreva também no canal para você não perder nenhuma aula. Grande abraço para você, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.